Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece os caras, vai lá no site deles ou no aplicativo www.olapodcast.com e confere a infinidade de podcasts que você encontra lá. Lembrando que o Pod Esporte também está no YouTube, no Deezer e no Spotify. Se você ainda não segue a gente, por favor, nos siga, deem like, ativa lembrete, tudo que você pode fazer para poder receber nosso conteúdo assim que ele sair. Tá bom? Hoje, papo quase de casa, né? Porque, pô, o cara que eu não peguei no colo porque ele é muito grande, mas da minha idade, mas conheci bem novo, bem jovem. Se tornou um cara dentro do esporte, do mundo da corrida principalmente, uma pessoa importantíssima, trabalha numa marca importantíssima. Então vamos contar um pouquinho da história dessa pessoa, um pouquinho de como ele fez a transição de carreira dele e como ele hoje trabalha com grandes nomes da corrida nacional. Muito bem-vindo ao Pod Esporte, Danilo Paulino. Danilo Paulino é foda, né? Pré. Pouca gente hoje me conhece como pré, mas ninguém, né? Começou lá atrás, né? Esse apelido de handball, e aí algumas pessoas às vezes acabam encontrando hoje num momento diferente, pré, aí só acha estranho, mas acaba a gente até conta um pouquinho. Mas queria primeiro, antes da gente poder conversar, te parabenizar pelo projeto. Acho super legal essa iniciativa, acho que de fomentar o esporte, de fomentar como as pessoas viveram o esporte ou como vivem pós o esporte. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana e é uma coisa que preocupa e na verdade acarreta em projetos que a gente pode ter no futuro. E eu acho que todo momento que a gente tem para poder falar disso pode ajudar quem está começando, quem está nesse início de carreira, tanto profissional dentro do esporte ou fora do esporte. Eu ainda jogo, né? Como você sabe, como todo mundo sabe, mas eu atuo numa equipe com atletas muito jovens. E eu, às vezes, me vejo muito neles, assim, sabe? Esse negócio, pô, que nem era gente, né? De achar que vai ver isso para sempre e tudo. E, cara, quando os mais velhos falavam, a gente não acreditava. Passa rápido, acaba. E, pô, eu acho que você é um dos caras que, assim, soube fazer o meio campo. Acho que no time certo, sabe? Infelizmente, depois de algumas situações que você sofreu como atleta, que nem um atleta gosta de passar, que são as lesões e tudo, mas a gente vai falar disso um pouquinho. Cara, e como é que você caiu no esporte? Vamos falar lá do começo, vai. Vamos começar bem do começo. Então, comecei, assim, na verdade, acho que com todo mundo em escola. Estava numa escola, jogava handball, em educação física mesmo, e ali aquele brincadeira de jogar, de montar time para aquela farra dos jogos escolares, era uma coisa que me atraía muito mais. E aí passaram-se alguns meses, a gente acaba, enfim, parece que te puxando, e você acaba mostrando um pouquinho de talento, pela coisa inicial, e a professora acabou direcionando eu para um clube, tinha um treinamento mais organizado, um pouco mais de direcionamento voltado para o esporte em si, que foi o São Caetano. Na época era o Tamoio. Tamoio, nossa senhora. Lá na Goiás, depois surgiu o EDA lá, então começou com o Tamoio, comecei com a Renata, na verdade. Minha primeira professora da escola foi a Gica, depois foi a Renata, hoje acho que a Renata tá no Eduardo Gomes. E trabalha na prefeitura também de São Caetano. Isso, e ela foi uma das pessoas primeiras pessoas assim, que me ajudaram no contato com o handball. Então, mas era aquela coisa, né? Pra que levanta a mão, falando que é passivo, aquelas coisas bem iniciais. Mas foi uma pessoa muito importante. Foi uma pessoa muito importante durante esse processo de conhecer o esporte, né? Porque ali você estava conhecendo o esporte. Passado um determinado tempo que eu estava lá e, do nada acabei vendo um anúncio no jornal. Na época era um jornal que tinha local lá no ABC. E que ia ter uma peneira na Metodista. Aí até mostrei pra minha mãe, contente tal, que tinha visto um anúncio de handball e tal. Falei, mãe, uma peneira lá na Metodista. Ela, legal, minha mãe tinha se formado na Metodista, né? Ela se formou lá e sempre gostou da Metodista. Então, aí quando eu falei pra ela, ela falou, nossa, vamos lá, você não vai participar. E aí meio que entrei assim nessa onda que ela colocou em mim, sabe? Eu fui lá, me inscrevi, falei, nem sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou lá. E para o meu desprazer você passou. E aí eu passei, acabei passando, isso foi em 1999. Para o meu desprazer. Acabei passando na peneira, não sei se eu te conheci justo na peneira, você já estava lá um pouquinho depois. Eu vim pra peneira, mas eu já vim pra ficar, assim, eu vim fazer a peneira e tudo. Então foi o primeiro dia que a gente... Dia 8 de março de 1999 foi a peneira.
E por isso que eu gostava de jogar com a camisa 8, por conta desse dia 8 de março, do dia 8 de março de 1999. Foi o dia da peneira na Metodista. Pô, que legal. E aí conheci também o Macarrão, famoso Macarrão, Ivan, né? Bruno Mazieiro, uma lenda da modalidade. Foi ele que me aprovou na peneira. E aí é óbvio que depois descobri um erro que você cometeu na vida, Maca. Oh. Aí, tá vendo? Se ele tivesse falado não naquela época... Tá vendo? Não tinha sido. Estaria com a Renata lá, talvez. Até porque teve uma transição aí que a Renata... Foi meio tensa? Foi um pouquinho tensa, era muito moleque ainda, muito novo. Mas assim, enfim, coisas na época eu acho que eu tinha 13 anos, 14 anos, alguma coisa do tipo, não me lembro bem. Acho que é isso, 13 anos. 15 anos. 15 anos. Eu tinha 15 para 16, você tinha 15. 15 anos. E aí o Macarrão me aprovou e começou ali. Falei, putz, quer saber? Acho que eu vou. E fui. E aí, cara, aí quem é do meio do handball aí, e a galera que é da corrida, que hoje convive muito com você, não sabe, mas aí, pô, você teve um mega sucesso na Metodista durante... Quantos anos você ficou na Metodista? Fiquei na Metodista durante 11 anos. 11 anos, pô, diversos títulos nacionais, categoria de base, adultos, seleção brasileira, Jogos Pan-Americanos, né? Uma batida de trave na Olimpíada quase, né? Quase deu. Acabei ali. Quebrando o pé lá. Um monte de coisa que acontece, enfim, que acontece. E aí você tem a sua transferência para o Pinheiros, que, pô, na época foi uma transferência, né, de peso, assim, né? Pô, um nome que era importante na Metodista se transfere pro arquirrival na época. A gente teve até o papo com o Marcão aqui. O Marcão foi no meio do ano, né? Eu dei as cutucadinhas nele, mas enfim. Mas ele foi, você foi, não, acabou a temporada, você foi e tudo, fez a sua transferência. E aí no Pinheiros, cara, você atua durante um período, né, e tudo, mas aí você começa a ser acometido por diversas lesões. Fala um pouquinho de Cara, isso é uma história bem legal e eu acho que é um ponto bacana de reflexão também. Na Metodista eu construí uma história muito importante, muito legal ali, onde eu consegui importantes títulos que nem você falou, seleção brasileira, enfim. Pinheiros já vinha me chamando algumas temporadas, então não foi na primeira proposta que eu acabei aceitando, foi na terceira proposta que eles me chamaram, eu acabei aceitando, na época era o Theo Dudu, e primeiro porque da minha decisão de mudar para lá. Uma que, assim, eu conhecia muito um mundo só, que era Metodista, que é aquele universo que você também conheceu, e eu tinha a vontade, o desejo de saber o que era o mundo do handball fora daquele ambiente nosso, que era excelente. Que era muito bom. Era excelente. Uma ilha paradisíaca, eu digo. Cara, era talvez de estrutura assim, que eu vivenciei no Brasil, foi uma das mais satisfatórias. Voltada assim, para o handball. Né? Exato. Eu acho que também pela cidade ser pequena, o povo também acolhia, era ginásio lotado. Não que no Pinheiros não tinha, mas eu acho que ali em São Bernardo tinha uma coisa a mais, sabe? Uma convivência diária dos atletas, porque o ambiente de treinamento, de quadra, de academia, de refeição, era tudo integrado. Então isso foi muito legal. Aí acabei decidindo, óbvio, pelo conhecimento de outra parte, teve um pouquinho da parte financeira também. Eu estava me formando, né, também na Metodista, acabei... Você não foi formado? Aí que tá. Eu tenho 2 faculdades, né? Eu aproveitei. Na Metodista eu me formei em Educação Física e eu iniciei minha faculdade de Contabilidade na Metodista. E aí quando eu transferi para o Pinheiros, eu acabei me transferindo para a Unip, que era a parceira do Pinheiros. Então eu tive essa possibilidade de continuar o meu estudo na Unip, que era uma faculdade também que era bem renomada no ramo que eu estava, então isso também pesou um pouco para o currículo meu universitário, e acabei decidindo mudar para o Pinheiros. Só, você falou aí, você fez 2 faculdades e tudo, nesse momento aí, desde lá da Metodista e tudo, eu falo por mim, por exemplo, me formei em Educação Física na Metodista por livre e espontânea pressão, né, porque a gente já falou isso em outros episódios, ali era uma obrigatoriedade, assim, uma coisa muito pesada, a obrigação do estudo, né? Tinha uma cobrança, cara. Eu tinha meio pavor, assim, quando o Alberto perguntava, mas você tá estudando? Meu Deus do céu. Então, assim, você se formou ali, você tinha essa preocupação com os estudos, de fazer até uma segunda faculdade, pensando já no seu futuro, ou não? Era tipo, não, vou estudar porque eu vou aproveitar as oportunidades, ou não? A primeira faculdade de Educação Física foi uma coisa que sempre foi minha paixão, gosto muito, então eu sempre tive vontade. Isso era uma coisa que partiu muito por impulso. Então foram momentos diferentes da minha vida. Então, a primeira formação, sim, eu tava com aquela vontade pela paixão de estudar, gostava, sempre fui um cara que gostei bastante de estudar.
E aí adorei o curso de Educação Física, tanto que, putz, é uma grande realização minha como estudante ter concluído a graduação de Educação Física. Depois fiz alguns cursos também na área. E a segunda parte foi por oportunidade. Porque eu jogava, tinha aquele tempo ocioso à tarde não, na verdade à noite, ficava aquilo na minha cabeça assim, caramba, tô jogando dentro de uma universidade onde eu tenho isso como oportunidade para poder aproveitar e estudar, e eu me sinto até mal de falar não para oportunidade, entendeu? Então, já que a oportunidade está aí, eu quero abraçar. E aí é óbvio que eu já tinha uma formação, eu tive algumas opções de cursos que eu podia fazer, uma segunda formação, porque na Metodista, como você bem falou, era uma coisa meio que, eu acho que hoje a gente entende com uma cabeça de preocupação com a formação do indivíduo, né? E aí do adolescente, do pré-adulto, aquele período mais tenso de você se formar para... Quantas vezes eu ouvi falar de jogador, talvez você não vire, mas cidadão você vai sair daqui com certeza. Exato. Eu acho que o Alberto, todo mundo, o Totó, e até dos mais velhos também, viu, Diogo? Macarrão, sim. Cubano, sempre perguntavam, porque eles se preocupavam com isso, e eu acho que isso foi positivo. E a segunda foi por oportunidade, aí eu optei por fazer contabilidade. Coisa bem diferente, né? Mas contabilidade é uma outra coisa que eu tenho, que eu gosto muito de paixão, gosto bastante. Quem tem dinheiro normalmente se preocupa com contabilidade bastante. Não é bem assim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, sempre gostei de contabilidade. Então, eu tive a oportunidade e eu gostava. Então, eu falei, cara, é a hora. Então, vou ingressar, e acabei me formando em contabilidade. Depois que eu fui pro Pinheiros, acabei tendo um período de transição em 2010, onde eu peguei, na verdade era o Tchê, o pivô, e ele acabou se machucando, então foi uma época que eu acabei indo para lá e consegui continuar meu estudo, mas foi engraçado, porque aí veio uma mudança muito grande na minha vida, quando eu mudei para o Pinheiros. Eu acho que consigo apontar várias delas. Uma foi o formato de trabalho dentro de um clube para o outro, que existiam diferenças. Hoje, estudando Educação Física, estando no Instituto Vita lá, que depois a gente fala um pouquinho, eu consigo entender linhas diferentes, então eu consigo entender momentos diferentes. Outro ponto foi a correria. Eu estava sempre ali perto do ABC, então eu vim para São Paulo, era bem distante, então eu passava o dia aqui, eu estudava, eu tinha que estar treinando na quadra. Treinava em 2 períodos distintos, né? Exato, comecei de manhã à tarde a ter uma vida de sair de casa às 9 horas da manhã e voltar de casa às 11 horas da noite, entendeu? Porque a faculdade acabava, geralmente era 10h50, 10h45. Então, comecei a ter uma mudança também de rotina, que eu acho que também influenciou nisso com as minhas lesões, enfim. Mas, putz, agradeço muito o Pinheiros. Acabei me machucando logo a primeira vez do LCA, de 2010, e aí depois me machuquei, uma relesão do LCA também, logo que eu estava voltando no meu período de retorno para o esporte, tinha uma pressão porque tinha um campeonato importante que era o Pan-Americano de Clubes, e eu tinha que jogar. O nosso querido técnico Sérgio Hortelã aí, que Deus o tenha, e nos ensinou muito, aprendi muito com ele também, um cara que sou muito grato, mas ele gostava de querer acelerar um pouco as coisas, e eu acho que teve algumas coisas aí que de repente atrapalharam no processo, enfim, me machuquei de novo. Hoje eu consigo ter essa mentalidade. E não parou por aí, né? Aí voltei a jogar bem, nesse período de lesão aí acabei ficando fora de seleção brasileira, acabei brigando muito mais com essa minha recuperação de lesão, mas sempre focando no estudo, sempre. Eu nunca peguei nenhuma DP na minha faculdade de contabilidade. Ali você já sabia que, tipo, quando você teve a sua segunda lesão, a relesão, assim, foi um momento ali de falar, vou começar a já pensar no pós, ou não? Vou brigar porque eu quero jogar mais tempo, tenho sonhos ainda no esporte, tudo. Foi uma coisa que eu queria voltar a jogar. Eu gostaria muito de jogar, porque assim, eu recém tinha transferido de clube e eu tinha mostrado muito pouco, porque logo no primeiro ano eu acabei machucando. E depois machuquei de novo, então não consegui, nesse intervalo de uma lesão ou outra, foi 5 meses depois, eu não consegui jogar. Então eu tinha muito desejo, muita vontade de jogar ali pelo Pinheiros, de representar o Pinheiros e fazer um bom trabalho naquele clube, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, ok, o que eu posso fazer agora? Eu tenho que me tratar e eu tenho que estudar. Então eu aproveitei também a parte momentânea. Eu sabia o que eu queria, mas o que eu queria fazer agora era o que eu podia fazer agora era o que dava para fazer. Então eu falei, vou fazer isso da melhor forma possível.
não vou ficar porque foi um período difícil pra cabeça, enfim. E aí acabei voltei a jogar bem, acabei, sabe, conseguindo o título de Liga Nacional, foi bem legal, casa cheia no Pinheiros, me lembro até hoje da final, foi bem bacana. Mas vieram outras, porque depois da primeira vieram a segunda, vieram a terceira até 6. Então eu tenho 6 cirurgias no joelho. E nesse período de 2010 a 2015 que eu fiquei no Pinheiros. É óbvio, não dá pra falar o que foi, a gente ficava sem entender, eu também ficava extremamente sem entender. A minha última foi a pior. Só pra contextualizar, quem não conhece, o Danilo, o apelido dele é pré-histórico, porque o bicho é um monstro grande, forte, e assim, as pessoas não conseguem relacionar isso com a lesão, né? Tipo, o cara é muito forte, muito grande e tal, então não machuca. Principalmente que eu venho da Metodista. A Metodista, quando eu fui júnior, eu jogava em 4 categorias, né? Eu jogava de titular no júnior da Metodista e titular no adulto da Metodista. Eu jogava de titular na Seleção Brasileira Júnior e jogava de titular no adulto da Seleção Brasileira, da Seleção Brasileira Adulta. Então, eu tinha sempre essa crise, ia atacava e defendia. Nunca fui um jogador só de ataque, um jogador só de defesa. Eu sempre joguei minutos. Exato. Isso é um outro ponto que eu acho que também pular etapas dentro de um processo, eu acho que depois, agora tendo uma outra cabeça, eu acho que pode trazer algumas coisas que não são bem-vindas no futuro. E aí, desculpa, eu te interrompi, você estava falando que a sua última lesão foi a pior, foi a mais grave. Foi a pior. Eu tive, antes dela eu tive menisco também, que foi inclusive no Baetão. Não jogou lá no Baetão, lembro. Quando eu fui jogar no Baetão, a primeira vez que eu ia jogar contra o Metodista no Baetão, que foi um momento difícil pra mim, inclusive no primeiro jogo foi estranho demais jogar contra o Metodista depois de ser criado lá, e aí eu vi aquela galera que tava comigo. Não é pra mim. Eu falei assim, cara, eu marco ou eu espero pra receber a bola dessa galera, né? Mas enfim, fui pisar na linha, dar 3 passadas no aquecimento, a hora de pisar na linha, em vez de pisar reto, eu pisei com o pé virado pra não queimar a faixa, aí pum, o menisco pegou, saí da quadra, o Hortelã já ficou puto, achou que era Miguel e tal. Eu falei, não é possível, esse filho da mãe não quer jogar contra o Metodista, no clube dele. Eu falei, não, cara, meu joelho travou, e travou mesmo, bloqueou a extensão, ficou difícil pisar, e eu falei, cara, senti que machucou. Aí depois fui pro Instituto Vita, todas as minhas reabilitações, importante falar que foi no Instituto Vita, esse é um assunto que a gente vai falar depois. Te abriu porta. Que depois foi onde as coisas aconteceram. E aí depois veio a última lesão, que foi pra mim a mais difícil de encarar como forma de recuperação e psicologicamente falando, porque depois da do menisco eu já fiquei assim, putz, cara, já tá difícil me recuperar, sabe? Você começa a lutar muito com a recuperação, e aí o handball é um esporte coletivo. Começava a demorar muito pra me recompor depois de um jogo. Então, quando eu pegava, por exemplo, jogos abertos, jogos Liga Nacional, um jogo muito seguido, um atrás do outro, forte, joelho inchado, eu tinha dificuldade de recuperar de um jogo pro outro, não conseguia acompanhar o grupo em nível de treinamento, e a gente não tinha nada diferente. Então, o que um fazia, todos faziam, então não tinha um olhar diferente pra isso. Imagina aos 39 anos, como é que não é fácil recuperar. Imagina. E eu não conseguia acompanhar a galera. Eu sentia que eu tinha dificuldade física de poder acompanhar. Eu comecei a falar, opa, tá na hora de começar a parar. E nesse tempo, eu tive que fazer o meu estágio da faculdade, acabei de contabilidade, que foi acho que 2013. Acabei fazendo, eu não tinha tempo para fazer, eu não tinha TCC, né? Em contabilidade tinha que fazer estágio. E eu não tinha tempo por conta da minha rotina. Faculdade à noite, treino de manhã à tarde, e eu não tinha. Aí surgiu uma oportunidade de fazer um estágio no Ministério Público de Trabalho com perícia contábil. E aí era um concurso. E eu falei, cara, putz, vou fazer esse concurso, quem sabe dá certo, né? Um concurso que era legal, ia ser estagiário, ia ser remunerado e tal. E era um negócio legal, que eu gostava. Aí fui fazer a prova lá, cheguei na prova, 90 pessoas no auditório lá. Eu falei, nossa, Ministério Público do Trabalho. Falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Não vai dar certo. E eu conheci o cara que estava aplicando a prova, ele foi um dos professores meus, tal, era um perito contador no Ministério Público do Trabalho, e ele que me indicou o concurso. Aí ele falou, cara, vai lá fazer que eu acho que você tem potencial. Aí fui fazer, fiz a prova e tal, saí da prova contente, falei, opa, fui bem, né? Aí passou lá os 15 dias, olhei lá, passava aí meu nome tava lá. Acabei passando em primeiro lugar no concurso. E aí falei, putz, legal, puta oportunidade, vamos lá. E acabei fazendo isso tudo junto também durante a graduação.
E aí, voltando a falar da última lesão, que foi uma lesão de cartilagem, e aí onde a gente começa a falar que não são lesões mais de brincadeiras, são lesões que são responsáveis por estrutura de absorção de impacto ou de um bom funcionamento articular. E eu tinha praticamente uma moeda de R$1 dentro de um buraco na cartilagem do meu joelho. E isso doía demais. Enfim, acabei fazendo a cirurgia, Dr. Caio Delia. Aliás, é um nome bom aí para poder vir para cá. Vamos trazer ele aqui. Um cara super, super inteligente, para mim, um dos melhores médicos ortopedistas do Brasil. E fez uma cirurgia inovadora aqui, que ele tinha feito um congresso de Chicago. E que ano isso, Pelé? 14? Isso foi 2013. No final de 2013. E aí ele pegou e falou, cara, seu joelho tá com esse buraco na cartilagem, a gente precisa cobrir esse buraco, mas de alguma forma a gente não pode fazer uma técnica que chama microfraturas, porque é um tamanho grande e o coágulo ele vai acabar se dispersando, tá? Vou precisar colocar uma membrana no seu joelho. E, enfim, acabei de ter esse estudo, você vai ser o primeiro caso, mas sinceramente eu não sei como que vai ser. Não sei se você vai falar que você vai... Se eu falar pra você que você vai voltar a jogar, eu tô sendo muito audacioso. Eu não tenho certeza disso. Mas é o que a gente tem pra fazer. Que merda, hein? Não sei se você vai conseguir jogar. Falou assim, não sei se vai conseguir jogar. Eu falei, putz, fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu já tava meio assim, falei, cara, eu não quero mais jogar. Quando eu me machuquei, eu falei, agora eu não quero mais. Você botou isso na sua cabeça? Botei, agora eu não quero mais. Fiquei com medo, bastante de querer brigar com lesão, de ficar me machucando, sabe, ir pra fisioterapia, sentindo dor. Eu já tinha chegado no meu limite que eu não conseguia mais aturar esse certo tipo de coisa. E aí falei, ok, é o que temos, você é um cara que eu confio, se o Tutuvita me reabilitei 5 cirurgias, vai ser a 6ª. Falei, então, só que essa é 1 ano de recuperação. Falei, nossa senhora. Falei, vamos lá, vamos pra cima. E aí ele também não tinha dado muito a certeza de se ia colocar uma membrana, se não ia colocar uma membrana, porque ele ia conseguir avaliar a lesão só quando ele abrisse. Não sabia se ia ser um furinho ou se ia abrir meu joelho, enfim. Fui pra cirurgia, aí eu olhei lá, putz, quando eu voltei tava aquele talho no joelho lá de... Eu lembro da foto, cara, da foto do buraco. Eu tenho ela aqui até hoje. E aí, olhei aquilo e falei, nossa, meu joelho tá acabado, né, por dentro. Aí ele pegou e falou assim, então, agora fez, a cirurgia foi bom, mas fiz isso, fiz aquilo, agora toma cuidado, porque não tem prótese do tamanho do seu joelho ainda no mercado. Aí eu falei, pô, então agora chegou a hora de me reabilitar e parar. E aí eu sempre mantive isso na cabeça, mas foi um período difícil pra mim, da parte pessoal, porque foi quando a Natália ficou grávida também do Joaquim. Eu tenho 2 filhos, o Joaquim e o Caio. Um beijo pros 2 aí, que depois eu vou mostrar pra eles. Vão ficar contentes. E quadrados, né? A Natália também é jogadora de handball, então... O moleque tem 2,15 m já. Eles são quadrados, 2. E ela tava grávida, então foi um período difícil, porque eu tive que ficar com a perna imobilizada praticamente 2 meses em extensão. O Dr. Caio não deixava eu fazer uma flexão. De muleta e com o aircast para não poder dobrar. Sem descarga, sem pôr o pé no chão, porque a membrana ela tinha que pelo menos manter o lugar dela para o coágulo ficar lá. E se eu tivesse qualquer atrito da patela na membrana, eu podia perder a cirurgia. E acabei ficando na parte de cima de lá de casa e por muitas vezes eu via a Natália ir trabalhar e eu ficava lá sozinho. Depressão rolou, cara, você acha? Pegou um pouquinho sim. Acabei engordando bastante essa época, porque vira e mexe a galera do Pinheiros ia lá em casa. Ah, não, putz, vamos tomar uma cerveja, pau, vamos melhorar esse astral. E isso fez muito mal pra mim, sabe? Ficar naquela situação, fui um cara sempre ativo e querendo sempre colocar minhas coisas em práticas e eu tava lá, não tinha que fazer nada, sabe? Só pegar o videogame e ficar jogando. E foi difícil. Mas enfim, passei por esse período. Me recuperei, o Pinheiros, é importante falar, me deu todo o suporte, eu não tive uma redução salarial, eu não tive nada, eles cumpriram certinho o que foi combinado, até o final do meu contrato, só que eu tive 1 ano de recuperação, né? Então praticamente eu machuquei e fiquei reabilitando 2014 inteirinho, e aí com o apoio do Pinheiros. Mas eu já tava na minha cabeça que eu não ia. O Hortelã, por algumas vezes, quis me acelerar também. Eu falei, Hortelã, acho que teve o rompimento da parceria do Vita com o Pinheiros e tal, mas eu acabei ficando no Vita e ele queria me puxar pra lá, mas por fim eu falei, Hortelã, não saio de lá enquanto não falarem que eu tô bom.
e tive total apoio do Vita. Mas aí o que é legal dessa história é que por muitas vezes nesses 5 anos de lesão eu nunca conseguia entender o porquê me machucava tanto. Eu sabe, buscava resposta, sabe, sei lá, minha rotina tá puxada, não tô descansando, não tô me alimentando bem, não tô fazendo o que tem que fazer. Talvez sim, mas acredito em alguma força maior, porque todos esses anos de reabilitação dentro do Instituto Vita me fez conhecer o Instituto Vita dos pés à cabeça. Então, assim, tive sempre uma boa relação com todos os médicos, com todos os fisioterapeutas e preparadores físicos, e sempre admirei o que eles tinham a capacidade de fazer. Era um lugar onde passavam vários atletas, então até hoje é um lugar de referência aí no esporte de reabilitação, você conhece bem também. Sim, opa, eu tenho 2 cirurgias lá. Exato. Doutor... Oh, meu Deus do céu. Foi o Bitar o seu? Bitar. Doutor Bitar, 2 cirurgias de ombro. E assim, quem não conhece o Instituto Vita, é referência que você falou, nacionalmente e até internacionalmente, exportando até profissionais para fora. Exato. Mas é um lugar onde você se consulta, você vai ter lá o seu diagnóstico e tal, vai ser operado, vai se tratar, vai ser todo um processo, um caminho que você segue lá dentro. Né? Então, pô, eu tenho muito a agradecer. Inclusive, a minha última reabilitação de cruzada, a parte final eu fiz com você. Exato. Né? Com você, aí já com você como preparador físico. Mas vamos, a gente chega lá. O Vitão foi um ambiente fantástico onde eu tive a oportunidade de me inteirar e ter um bom relacionamento. E aí, na minha última consulta de alta, Dr. Caio também sempre foi muito profissional e sempre teve uma boa postura. E aí a gente foi ter um papo muito sincero e eu falei, Dr. Caio, já tô bem, faço tudo, não tenho problemas, consigo correr, consigo... E ele ficou super feliz com o resultado da cirurgia e minha reabilitação. Rafael Pereira, físio, sim, também foi que me ajudou muito nesse processo. Mas eu falei bem sinceramente, eu falei, cara, estou decidido a parar de jogar. Me lembro até hoje, isso foi em setembro. Eu tenho uma superstição de setembro que todas as coisas boas na minha vida acontecem em setembro. E aí, em setembro, o Dr. Caio pegou e falou isso pra mim. Putz, então se você vai parar de jogar, eu vou te convidar para trabalhar aqui dentro. Você não é formado em educação física? Eu falei, sou. E eu falei, ótimo, mas fiquei assim, perdido, né? Aí ele falou, susto, porque eu não esperava. Até então eu tava lá na contabilidade, só que foi bem naquela crise que teve, tava difícil, sabe? Que eu fiquei mal porque não arrumava outra coisa pra fazer, eu tava meio desamparado com aquela coisa que eu acho que todo mundo deve ter, hora de parar de jogar, o que eu vou fazer da minha vida? Como vai ser daqui um mês? Como vai ser daqui 5 meses? Como vai ser o ano que vem? A gente não ganha rios de dinheiro no nosso esporte pra poder te dar uma base boa. E ao mesmo tempo que não ganha rios de dinheiro, a gente fica mal acostumado, né, cara? Porque, graças a Deus, eu e você, a gente teve sorte de jogar em clubes que nunca faltaram tiveram alguns casos, pequenos casos de atraso, salário, mas pouca coisa e tal. Nunca faltaram. Então, todo final do mês estava lá, pingando na conta. Você machucado ou não, você treinando ou não, você rendendo ou não, tava lá pingando. A gente acaba ficando muito mal acostumado, cara, Hoje eu entendo muito isso, você já tá mais tempo do que eu fora do esporte e trabalhando vamos dizer assim, no mundo corporativo. Eu hoje, dentro do esporte, trabalhando também fora com agência e tudo, eu entendo que, cara, é difícil, né? Você tem que correr atrás do seu, empreender é muito difícil, você ir atrás do seu é muito difícil. Então, assim, esse momento a profissão de atleta, ela te deixa um pouco mal acostumado com as Exato, deixa mal acostumado e, assim, é uma coisa que é uma transição difícil porque você, teoricamente, já está um pouco com uma idade avançada para o mercado de trabalho, então você, para correr atrás daquele cara que está lá voando, recém-formado, cheio de projetos, com energia, não é fácil essa competição. Então eu acho que é o que eu tenho de dar conselho. O que você faz durante a sua carreira de atleta, isso soma lá pra frente. Então, assim, às vezes aquela reflexão, se eu não tivesse passado por tanta lesão, eu não tinha conhecido o Instituto Vita do jeito que eu conheci. Então, assim, com certeza eu saí na frente de qualquer pessoa, porque eu já estava lá dentro de 6 anos na visão de um paciente. Sim. Então agora eu só ia mudar a camisa, eu só ia cuidar das pessoas. Que o cara que se machuca, a necessidade dele. Exato, eu já tinha vivência da lesão, eu já entendia como... Até o Dr. Caio falou, cara, se eu te falar que tem um cara com uma dorzinha aqui do pós-LCA, você sabe o que é? Eu falei assim, pô, lógico que eu sei. Eu tenho 6, a Natália tem 6 cirurgias, então vivenciei isso. 12 cirurgias de joelho. Então foi uma coisa muito legal. Aí, óbvio, comecei a estudar
fiz alguns cursos, me colei num cara que hoje para mim foi uma referência e agradeço muito também, que é outro cara bom a gente poder conversar, que é o Lúcio Mauro. Precisa vir da Rússia, né? Lúcio Mauro, que tá hoje na Rússia, preparador físico do Lokomotiv Moscou. Cara. E esse cara... Sabe que ele passa na porta? Não, cara, tava quadrado, hein? Quadrado. Foi um cara que me recebeu também, depois do Dr. Caio, foi onde o Dr. Caio mandou eu procurar o Lúcio e fazer o processo de treinamento, de adaptação ali no estudo, só que vem do outro lado. E o Lúcio foi um cara que foi muito exigente comigo e me puxou muito a barra, elevou muito a minha barra, mudou minha visão ali, mesmo conhecendo as coisas, me ajudou muito. Um cara muito voltado pro estudo, pegava muito no pé em relação a inglês também, e aí comecei a estudar inglês e comecei a estudar também a parte de preparação física, e aí sempre que ia conversar era arquivo, sabe, todas as partes de artigos em inglês, paper em inglês, ele falou assim, você estuda 2 vezes, e cara, foi um cara que meio que me apadrinhou, assim, me sinto privilegiado por ter esse cara perto de mim, e vou te falar que até hoje me ajuda. Quando acontece qualquer coisa, a gente conversa quase toda semana, e é uma troca muito legal que a gente tem. E você, quando o Dr. Caio falou, vem trabalhar aqui, você já topou? Tipo, vou embora, vai? Topei de cara. Cara, não tive dúvida, porque eu gostava do ambiente, gostava do lugar, tinha um carinho pela instituição que me abraçou. Gratidão, né? Mesmo após o encerramento da parceria com o Pinheiro, os caras... Exato. Tinha um projeto de estruturar uma nova unidade no Vita e levar a preparação física, e eu fui direcionado para esse projeto aqui em Moema. Na unidade de Moema. E isso me trouxe um desafio, que a gente é movido a desafios. Então, isso foi legal porque me gerou esse desafio. E era uma coisa que eu me sentia muito satisfeito, porque eu conseguia ajudar as pessoas nos momentos difíceis da vida dela, e que eu tinha experiência para poder falar, eu tinha propriedade para poder ajudá-las. Então, isso foi muito bacana. Além da experiência, a capacidade técnica também, de ter estudado, de se capacitar e tudo. Exato. E aí eu posso falar com muita propriedade, porque na minha última cirurgia de joelho, que foi o cruzado em 2017, eu lembro que no final da minha reabilitação, na fase final ali, já de preparatório para retorno ao esporte e tudo, eu entrei em contato com você e falei, cara, tem essas necessidades, tudo alinhado com o clube, com o Cláudio, preparador físico, com o Bruno, que era fisioterapeuta na época. E, cara, posso falar isso, é o vídeo que mais tem visualização no canal aqui do Pod Esporte, que é o meu canal antigo pessoal. Sim. É o da reabilitação. Exato. Né? Muita boa parte com você ali de exercício, sabe, que são funcionais para o esporte. Todo menino que machuca, cara, quantas mensagens eu recebo por causa desse vídeo, por causa dos exercícios que você propunha ali, daqueles que não são exercícios comuns, né? A gente ia pra Smart Fit, lembra? As pessoas ficavam olhando, o que esses loucos estão fazendo maluco. E tudo. Mas assim, coisas que com certeza me ajudaram a reabilitação, e hoje meu joelho direito, hoje já tá mais judiadinho, porque é normal. Você tá judiando muito dele. Aí, mas, porra, todo esse processo aí, cara, que você me ajudou sou muito grato, e, porra, mostrou que o seu trabalho, junto ao Instituto Vita, né, com muita competência, realmente auxilia as pessoas, realmente coloca as pessoas de volta a uma vida normal. Cara, legal, obrigado, e legal saber disso, das visualizações. Acho que isso é um bacana, a gente até, em outra oportunidade, abordar mais temas específicos em cima disso, porque o que acontece? Com a bagagem que a gente tem de saber de lesão, de como lidar, a fisioterapia ela ajuda muito, mas existe um gap para mim que não é um gap grande, para mim é um abismo que se tem entre o final de uma fisioterapia e o retorno ao esporte. E aí é onde a gente precisa atuar com sabedoria e usar a expertise de experiência e de estudo, de ciência, para levar você da melhor forma possível para o retorno ao esporte. Então, esse abismo é onde é a parte mais gostosa de se trabalhar, né? Uma coisa é a pessoa se machucou e ela fazer a reabilitação para a vida dela. Eu vou viver, eu vou jogar uma bola uma vez por semana, eu vou jogar o futevôlei, eu vou... Outra coisa é o cara retornar para o esporte de rendimento, que vai ter exigência. Cara, e eu posso dizer que assim, a minha segurança pro retorno realmente parecia. Eu retornei com 8 meses quebrado dessa segunda cirurgia. Cara, parecia que eu natural. Que não tinha acontecido nada, entendeu? Legal. Que as coisas tinham. Legal. Eu fiquei um período fora, né? Que não tinha cirurgia de joelho, enfim. Bacana, cara. E esse trabalho é bom. Tive oportunidade de trabalhar com outros atletas também, até de futebol, Roque Júnior, César Sampaio, Leandro Damião. Peguei um pouquinho do final da reabilitação deles também. Então, isso é muito legal de você conseguir
conversar com essa galera do esporte, porque você foi do esporte, e saber a necessidade do que o cara tem e colocar para diminuir isso. Isso foi bem bacana no Instituto Vita. E eu sigo lá até hoje. Então hoje a gente está numa unidade. O projeto Moema aconteceu, funcionou, o Instituto Vita cresceu, hoje faz parte de um grupo grande dentro do Brasil, que é o Grupo Fleury. Então a gente expandiu, tem várias outras unidades. Hoje a gente reinaugurou em setembro. Ao setembro de novo. Setembro de novo. E aí eu estou lá na unidade da República do Líbano, ali na frente do Parque Ibirapuera, com uma estrutura fantástica. A gente tem ali todo o nosso grupo integrado, desde a parte médica, com um dos principais médicos do Vita, com a preparação física, com a fisioterapia muito boa. A gente tem toda a parte também de TO, que é a terapia ocupacional. Tem não só consultórios, mas tem a parte de ambulatório. Tem sempre um ortopedista de plantão na frente do Parque Ibirapuera, caso alguém se machuque porventura. Ali de um sábado, domingo, cara, tem sempre alguém lá para poder amparar. Se tornou uma estrutura gigante o Vita, né? Quem conheceu lá no comecinho e tudo, né? Exato. Acho que a gente pegou ali bem o Vita nasceu quando? O Vita nasceu em 2000 e acho que 2008, 2000. Então, bem começo ali que eu conheci o Vita. Eu operei, meu primeiro cirurgia na vida foi em 2010. Posso estar errado, posso estar confundindo a data, mas eu sei que foi algo disso, porque o idealizador é Wagner Castropil, né? E ele trouxe esse conceito de clínica multidisciplinar. De clínica de fora do Brasil para cá, que ele era atleta também, foi atleta olímpico, foi um judoca, e ele vivenciou esse ambiente lá como experiência, e ele sendo médico trouxe para cá e o sucesso que foi, né? E aí você, cara, de atleta, educador físico, homem do dinheiro. Não, homem do dinheiro, trabalhou contabilidade, homem do dinheiro, homem do dinheiro. E aí, cara, você hoje caiu num nicho, né, que, claro, envolvido dentro do esporte, né, completamente inserido dentro do mundo esportivo, mas numa área mais de marketing dentro de uma marca que eu sou fã, inclusive, não dá pra ver aqui a câmera, mas eu tô usando, eu não tiro do pé. Que bom, né? Tênis. Que bom, não gostaria de ver outra marca no seu eu não, pé, eu né? não ganhei nenhum seu ainda, mas tô aqui com a minha, porque eu compro o meu, com a On Running, que é uma marca suíça, né, que dispensa comentários, que você vai falar muito melhor do que eu. Como é que surge essa oportunidade de trabalhar como esportes marketing dentro de uma marca gigantesca, sendo que, pô, você estava no mundo da preparação física e tudo que tem a ver, mas não tem a ver, entendeu? Sim. Como é que rolou essa oportunidade? Isso foi bem legal também, e só comprovou que... E foi em setembro. Olha, foi pior que foi. Foi em setembro que eu comecei. Posso te falar que a verdade foi isso que aconteceu, mas é muito legal porque só veio comprovar esse período de atleta, você tendo um comportamento, sabe, próximo ao ideal, tendo relacionamentos profissionais sólidos. Eu acho que isso é bem legal. E veio a comprovar, porque da mesma situação que eu tive a experiência com o Vita, eu quando jogava handball, eu tinha uma experiência com uma marca esportiva. Você teve da Adidas, né? Posso falar, não tem problema nenhum, que foi a Adidas, que foi uma marca que eu sou extremamente grato. Então, desde 2007 até 2014, todos esses anos eu tive o apoio da Adidas e tinha um bom relacionamento com a Adidas, e isso foi muito legal para mim. É um pouco estranho assim, porque na época ainda a gente fala, mas para quem é mais novo não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Era uma falar coisa... a verdade, era inimaginável você ter marcas como Adidas, como qualquer outra grande aí, patrocinar um atleta de handball. Exato. É óbvio que o apoio ele vinha assim em produtos, que era uma coisa que pra gente já no nosso esporte era uma coisa ideal, e era uma coisa que dava todo o suporte para mim. É óbvio que tinha premiações em dinheiro, mas era com grandes conquistas que o nosso esporte acabava num campeão mundial, campeão olímpico, enfim, pan-americano, mas enfim, teve algumas coisas, mas era muito pontual. Então, o que aconteceu foi que eu sempre tive uma boa relação dentro da Adidas também, de fidelidade, porque eu sempre joguei de Adidas. Gostava muito do Stab, então para mim só veio a me ajudar. E eu tive essa boa relação com marca esportiva. Então eu sabia como era uma marca esportiva apoiar um atleta, e eu também procurava entregar. Naquela época, como eu falei, não tinha o Instagram. Da maneira possível, da maneira que dava. As entregas lá era, tinha um evento da Adidas, eu ia. Tinha um lançamento de um produto, eu ia. Tinha ia inaugurar uma casa que tinha na época, era uma Run Base, que era uma casa de corrida perto da USP. Eu tava lá, então ajudava no treinamento. Cara, fiz até desfile de campanha de novo uniforme da Adidas para um evento que tinha no shopping que o cara tinha faltado. Enfim, sempre procurei tentar
entregar dentro das necessidades da marca. E isso me manteve uma boa relação com o pessoal da Adidas. E aí onde se criou essa relação entre atleta e marca, né? E quando a ON veio para o Brasil, surgiu a oportunidade também de enfrentar isso que eu enfrentava, mas numa situação reversa. De eu poder ajudar a marca... Você aproximar os atletas da marca, ajudar com esses eventos, ajudar com essas necessidades que a marca fazia. Então, assim, o papel, de novo, que eu tive no Vita de ser cuidado e começar a cuidar, ele aconteceu de novo dentro de uma marca esportiva, onde a marca tinha uma relação comigo e aí depois eu comecei... A galera que tava na Adidas da época tinha um pessoal que... Tinha um pessoal que acabou... Felipe, né? Isso, tinha o Felipe, tinha outras pessoas que sempre estavam envolvidos, que eu tinha bons relacionamentos, acabou se transferindo e acabei dando suporte pontuais. Eu tenho uma empresa que presta serviço tanto para o Vita quanto para a ON, e acabou tendo essa relação, e isso foi se construindo numa marca inicial, que começou um trabalho, uma marca suíça que começou a se implementar no Brasil em 2018. Muito nova, né? É muito nova. E assim, eu peguei o comecinho dela aqui. A gente tinha um produto, 2 produtos. Aí depois quase não tinha nada. Então, assim, conversava com os atletas, eu sempre tive contato com a galera de corrida, conhecia alguns atletas mais muito famosos. Por conta do Vita, por conta, às vezes, de relacionamento também. No Pinheiros, que tinha um ambiente que tinham vários atletas que representavam o Brasil, ali saía a maioria, de próprios Jogos Pan-Americanos, que acabava conhecendo uma galera, Malrin também, vira e mexe, falo com ela, conheci Jogos Pan-Americanos. Então tem uma galera que acabou esse ciclo que a gente tem dentro do esporte de conhecimento. E acabei estando ali na ON e acabando de desenvolver praticamente essa propagação da marca, né? Então, ali na ON, nesse começo, foi um desafio muito grande para todo mundo que estava ali na época. E a gente acabou fazendo as coisas acontecendo e hoje a marca tá no que tá. Hoje já tá num nicho bem diferente. Hoje já não tem que explicar para ninguém o que é a ON. Mas para quem não sabe, é uma marca suíça. Ela nasceu nos Alpes suíços com o DNA esportivo. Ela veio para o Brasil em 2018, mas nasceu em 2010 na Suíça, então tem 8 anos lá fora. Ela nasceu a partir de uma ideia muito doida de um cara que chamou Olivier, que era um ex-atleta, ele praticante de duatlon, e ele sentia necessidade de um produto que atendesse ele dentro do esporte. Ele achava que a corrida sempre era o mais difícil, o mais sofrido. E realmente não é fácil. E ele começou a pensar em tecnologias para suprir essa necessidade que ele tinha pessoal de atleta. E aí, cara, ele teve a ideia de pegar um tênis normal, assim, tênis de outra marca, e cortar mangueira de jardim, de aguajardim, debaixo da sola de um tênis. E ficou aquela mangueira, né, debaixo do solado. Vou fazer uma coisa ridícula aqui, vou mostrar. Aqui, ó. Da mangueira cortada, viram os clouds, né? Os clouds, exato. Eu posso até vender já. É isso aí, tá vendo? E o que aconteceu foi porque ele começou a perceber que um tênis muito duro era ruim porque ele sofria com impacto. Um tênis muito macio, ele sofria muito com aquela parte de falta de reatividade e entrega de performance. E aí ele pensou que a mangueira ela só tem 2 lados, né? Que é o de dentro e de fora. Então, onde você coloca energia, ela se deforma e devolve. Então, isso começou a surgir um protótipo da ON, onde você tinha a mangueira, sabe, contornando o passado, contornando pisada, devolvendo energia de uma forma legal, e desenvolveu um protótipo. E aí ele pegou e começou a dar para os amigos treinarem, para ver, a galera começou a gostar. Putz, participou de um concurso lá se eu não me engano, foi 2008, acho, 2009, alguma coisa do tipo. Ganhou da GoPro de inovação de mercado, enfim, acabou surgindo a ON dentro desse tipo. É óbvio que evoluiu muito em termos dos clouds, que o slogan da marca é Run on Clouds, que é corra nas nuvens, com a ideia dessa sensação prazerosa na corrida, mas nasceu aí. E aí maluquice, cara, se tornou o que se tornou. E aí a marca, eu sou fã demais da marca, e aí ela não só se desenhou muito no mundo da performance, né, da corrida e tudo, principalmente do triatlon, né? Uhum. Mas também no lifestyle. Hoje tem quantos produtos? Consegue dizer quantos produtos aí de calçado? Quantos modelos? Hoje a gente já tem
Cara, eu diria que a SKU que a gente fala é não só o modelo, mas a cor. Eu diria que de produto de lifestyle a gente já tem mais de 60, 70 SKUs dentro do lifestyle. É muito bonito, cara. A gente teve 2 grandes booms da marca, né? Que aconteceram nesse período de 2018 até hoje aqui no Brasil. O primeiro grande boom da marca foi a entrada do nosso sócio, do sócio da ON, né? E é nosso chefe aí, que é o Roger Federer. Então ele entrou como... Ele não é um cara que é patrocinado da marca, tipo o Rafael Nadal. Ele é acionista. Ele é um dos donos, ele é um sócio. Ele não é nem acionista, porque hoje a ON abriu capital na NIS. Ah, tá. Então hoje acionista ele é sócio qualquer mesmo. um pode ele é sócio ser. Mesmo. Ele é como um sócio da marca, entendeu? Então tem uma linha de produtos no nome dele, que é de lifestyle. Ele desenvolveu o tênis, que chama The Roger Pro, que é o tênis que ele jogou tênis esses 2 anos finais da carreira dele. Então, isso foi um boom, porque é um nome extremamente premium e referência em qualquer lugar do mundo. Sim. Quando a gente fala em esporte, fala em Roger Federer. Então é suíço, a marca é suíça, e acabou tendo esse grande momento dentro da marca. E o outro foi a IPO, quando abriu o capital, que aí entrou bastante questão de investidor e tal. Cara, e é uma marca, além de tudo, além da qualidade, é muito bem posicionada, né, cara? Tipo, pô, é um produto muito premium, assim. É um valor alto, é caro e tudo, não é pra todo mundo. Mas, cara, cada vez mais você vê, pô, pode dar olho no shopping aí, olhar pro pé, tem uma galera usando ON. Pô, no clube ali, cara, é brincadeira o que eu vejo de gente usando ON dos mais diversos modelos. São tênis muito confortáveis. Eu tava até falando com você antes, esse modelo aqui, que é o Cloud Monster. É o Cloud Monster. Cara, eu não tiro do pé ele. Eu vou pra tudo que é lugar, eu vou treinar, porque realmente é muito confortável. Isso que eu nem consigo correr muito mais, né? Então... Não, exatamente. Eu acho que existem produtos dentro da marca que a gente fala que são performance all day, né? Que para você usar o dia todo. O Monster, ele é de corrida, mas tem umas cores que são de lifestyle, entra nessa linha de performance all day, por essa característica e esse gosto dos clientes usarem, né? Então a marca acabou desenvolvendo esse produto com cores diferentes para esse estilo que entra naquela linha que eu te falei. E o que é legal é assim, antigamente, no começo, quando você olhava um ON na rua, você falava assim, nossa, tá de ON, né? As pessoas geralmente se conheciam, sabiam, era pouco lugar que vendia e tal. Hoje isso se perdeu, a gente já não consegue mais saber onde comprou, onde que o cara comprou, quem é aquela pessoa que se viu, o negócio cresceu exponencialmente. Tem muito Mas ponto antes era bem nichadinho, então, cara, cansei de vir no Ibirapuera depois de 1 ano de ON, correr lá e não olhar nenhum no pé de ninguém. Hoje não dá para contar, entendeu? Então, assim, tem muita gente. Então, isso é bem legal. Mostra esse trabalho que a gente acabou fazendo de marketing com os atletas, não só na marca, mas no laboratório da Suíça, que é uma coisa que eu acho que é fantástica, falando como atleta agora e trazendo a ON pro esporte. Cara, sempre usei os produtos Adidas, que são bons também, mas acontece que os produtos da ON são diferenciados, tem essa parte tecnológica, o laboratório lá é fantástico. Então o tênis ele é muito pensado, ele é muito elaborado, muito estudo em cima de um tênis até ele sair para ser comercializado, entendeu? Então o que tá na rua é o negócio tá na rua é um negócio premium, é um negócio que a pessoa colocou, mas tem muito estudo envolvido, é muito técnico. Então hoje na ON existem vários modelos de tênis para vários perfis de corredores. É óbvio que alguém pode ter uma experiência de correr com um tênis um pouco duro, um pouco macio, um pouco com muita estrutura, mais pesado. É óbvio, cada perfil de corredor, ele vai se identificar com um perfil de tênis. O que a gente precisa comunicar ao mercado é onde cada um vai se encaixar. Entendeu isso? E uma coisa assim que a galera sempre pergunta, né? Acho que todo atleta tem o sonho de ter um patrocínio de uma marca e tal. Você como Sports Marketing da ON, o que a ON busca? Pô, eu sou corredor, pô, eu quero que a ON me olhe, eu quero que a ON veja. O que a ON busca nos seus atletas, né, nos seus embaixadores? Né? O que você, como Sports Marketing, o que a marca ON olha e fala, putz, esse atleta tem o fit aqui com a marca? Boa pergunta, cara. Isso realmente é uma coisa que todo mundo gosta de ter. Acho que pelo esporte ser bem carente também, a gente acaba sentindo falta disso no Brasil. Acho que lá fora esse movimento é muito mais forte. Aqui a gente tenta fazer da melhor forma possível. Eu acho que a gente tende a crescer cada vez mais, que é uma coisa que é fundamental para o atleta e para a marca. Existem algumas formas de se aproximarem com a marca. Então é difícil eu te falar
um perfil exato para a pessoa entrar, porque existem os atletas profissionais, e aí quando a gente fala de profissional, a gente já entra em, óbvio, nosso produto é de corrida, então a gente precisa falar nesse nicho de corrida, entendeu? Onde a gente é forte, de caras que vão atrás de resultados, assim, recentemente. Performance. Entrou Gustavo Iden lá, um norueguês que ganhou um Ironman, o cara fez um recorde lá fantástico, foi muito legal. Então, é óbvio, se for atleta profissional, tem que ter essa performance, mas tem que ter também toda a parte de... E aí isso reflete para todo mundo, para os embaixadores, os influenciadores digitais, fit com as ideologias da marca. Entendeu? A marca é uma marca muito sustentável. Suíça é um país sustentável, né? Então a gente pensa em fazer isso. Todos os tênis que a gente tem, se eles não são 100%, eles são 80%, 90% sustentáveis, ou se não é material reciclável, é reciclado. Então isso é muito legal. É uma preocupação com o ambiente bacana, é uma marca que preza pelo espírito esportivo, muito desse espírito esportivo, com boas ideias, essa parte de deixar o esporte como um prazer, sabe? Não só uma coisa muito vertical, mas eu digo uma coisa mais horizontal de populacionalizar o esporte, de trazer esse conceito e trazer as missões para o planeta, sabe? De reciclável, de sustentabilidade. Isso a gente conversa muito. Então, eu acho que isso, eu sempre pergunto isso quando a gente conversa com pessoas que são no marketing, que buscam atletas para parceria, para patrocínios, enfim. Não adianta você querer, eu quero ser patrocinado da Nike, tá bom. Cara, se você não tem o fit com a marca, se você não dialoga com a marca, então, por exemplo, não adianta você aparecer numa foto no seu Instagram fumando e, de on no pé. Exato. Entendeu? Dei um exemplo aqui meio esdrúxulo, mas é mais ou menos isso que... E não é diferente com a ON, cara. Você vê os embaixadores que acompanham a marca, as coisas... Principalmente aqui no Brasil, assim, é muito claro, essa pessoa é ON. Né? Essa pessoa, vocês conseguem fazer isso muito bem. A gente procura sempre deixar essa comunicação e criar essa identidade da marca, né? Pessoas de diferentes esportes, não precisa ser... Por exemplo, a gente fala em corrida, que nem eu falei que os produtos são de corrida, mas eu tenho corrida de trail, eu tenho ultramaratona, eu tenho maratona, eu tenho fundista, eu tenho meio fundista, eu tenho velocista, tem triatleta. Então corrida todo mundo faz, é um esporte fácil, que cresceu muito, né? Teve pandemia e acabou crescendo muito. Tênisinho de handball vai fazer, não? Cara, na handball nunca falaram, mas eu vou te falar. O do Federer. O do Federer o do Federer de tênis, a gente sabe que alguns atletas até jogaram com tênis de tênis aí no passado recente, mas. Eu não experimentei porque eu não jogo mais handball, parei de jogar handball. Depois me chama pro campeonato master lá, mas é difícil. Ninguém quer mexer com handball, não, cara. Infelizmente, cara. Mas é isso, é a sinergia e a gente procura. Porque assim, a gente usa hoje os perfis de influenciadores para comunicar a marca. Branding. Para construção de brand, exatamente. Então, se aquele cara não tem uma ideologia, não tem conexão, não tem sinergia com a marca, fica complicado. Então, mas imagino que deve bater um monte de pessoal lá, não sei o que é, você vai olhar sim, a cara. Quando abre às vezes no site, abre lá a inscrição, a gente tem um programa chamado On Crew, né? On Crew, que aí são os embaixadores, dá 1.000, 3.000 inscrições lá. E vai tirar o quê? 2? Acabar filtrando e vendo. Algumas pessoas a gente acaba já conhecendo de muitos eventos que fazem, que gostam realmente da marca. E uma coisa que é legal de falar é assim, a gente não fecha nenhum tipo de contrato com ninguém se a pessoa não conhece o produto, entendeu? Não tem essa relação de tipo, ok, você vai receber e você vai falar do produto. Não, a gente não precisa disso. Entendi. Você não tem o produto, você gosta, te ajuda, faz sentido, esse tênis funciona pra você, qual que é o feedback, você gosta da marca? Não, é bom pra você? Não, putz, legal, gostei, me ajuda, o tênis é fantástico, me ajudaria muito. Ok, então vamos começar a conversar daí. E isso se repete pros atletas internacionais também. Entendi, cara, porque eu já tive experiência de falar, não, com marca, não, vamos, vai, fecha. Cara, e o tênis, você já teve essa experiência lá atrás com a marca? Já tive com outra, falar o nome, já tive com outras marcas Mas eu acho que é muito pela carência, né? Exato. Como o atleta quase nunca tem nada, exato. Né? Chega uma marca querendo, você até aceita, fala, putz, não, vou ajudar, vai ser mútuo o negócio. Pode me abrir portas. Pode abrir portas, exatamente. Então, assim, às vezes a gente abre mão de umas coisas, mas eu
né, depois de mais velho, todas as marcas que eu tive parceria com a Puma, de parceria com a Rummel, que teve operação no Brasil, cara, todas elas foi isso, é de conhecer o produto para mim é bom, ele serve, então aí vamos embora, mas realmente, se não tiver sinergia, não adianta. Exato. E aí, assim, cara, vira e mexe, até convido a galera que interessa e fala assim, nunca testei um tênis da ON, nunca usei, tenha vontade de conhecer, porque isso ainda reflete um número muito grande, viu? Por mais que a gente vê no pé da galera, tem muita gente nos eventos que eu me deparo, quando eu faço uma pergunta de, quem já usou ON, 10, 15% das pessoas levantarem a mão. Eu convido para ficar de olho aí, tanto na minha rede social, depois a gente deixa marcado em algum lugar, ou na própria da ON. Porque vira e mexe a gente oferece algumas oportunidades de prova desses tênis, de teste desses tênis. Algumas lojas especializadas a gente tem até como provar dentro das lojas, mas vira e mexe a gente tem treinões no Ibirapuera, ou o próprio circuito das estações que acontece em São Paulo, no Rio, em BH, em outras cidades a gente consegue ter uma equipe da ON, a gente consegue de repente de forma organizada fazer com que a pessoa consiga provar o tênis e ter essa experiência, porque foi como que a gente começou fazendo isso. Eu lembro, eu acreditava no produto e era bom, só que assim, é muito difícil chegar para um cara e falar assim, esse produto é bom, cara. Okay. Larga o Nike aí que você corre, larga o Waze, o Mizuno. Vai correr, cara, vai, depois a gente conversa do produto. Então, assim, experimenta, vê como que funciona. E isso a gente não perdeu, então a gente vem ainda com essa bagagem. E vira e mexe acaba tendo essas oportunidades. Então, quem tiver interesse, só se atentar nessas oportunidades, que será um prazer legal. A gente poder conversar. Acho que na descrição eu deixo aqui o seu Instagram, o Instagram da ON, enfim, legal. Que a gente pode divulgar essa marca, assim, de coração mesmo, cara, porque é uma marca que eu gosto muito, enfim, que eu uso, que eu compro, que eu consumo mesmo. Pô, Danilão, cara, massa demais. Eu acho que, você foi um cara que permeou todos os campos aí do esporte, permeia até hoje, né? Com atleta, com preparador físico, ajudando principalmente na reabilitação, não só na reabilitação, mas na preparação física de muitos atletas. Pô, trabalhando também nos bastidores, como esportes marketing de uma marca muito grande. Pô, cara, muito feliz em poder ver, né, todo esse seu caminho, ter acompanhado desconhecido desde os 15 anos de idade, hoje você com muito menos cabelo que eu tô com um pouco também, mas você com muito menos, das coisas terem se caminhado, sabe, você com sua família linda, sua profissão, milionário, enfim, tudo aquilo que você... Não, milionário não, cara. Eu sou um cara que, na verdade, eu cabeça de gado. Eu aproveitei muito a pandemia aí e acabei estudando bastante também essa parte do mercado financeiro. Hoje é uma coisa que eu me jogo de cabeça também, gosto muito dessa ideia. Então, acabo entendendo um pouco mais e tentando preparar para ter um futuro um pouco mais, um velhinho feliz, mais suave, né? Tentando, justo, né? Na Zacaria, comprando a Zacaria para você inteiro. Seria gostoso. Boa. Obrigado, cara. Obrigado demais, que valeu super demais o papo. Acho que, esse papo de transição de carreira, além da transição de carreira, de saber que existe um mundo inteiro após o esporte, né? Após você encerrar sua carreira como atleta. E esse papo também de marcas, eu acho que os atletas que assistem a gente, né? Eles quem não quer ter um patrocínio, entender como que você pode chegar numa marca, né? Seja o esporte que for, você achar o seu nicho, achar a marca que é do seu nicho. Obrigado demais, cara, pelo seu tempo. Sei que é corrido tudo pra você, mas, imagina, isso aí, cara. Eu que agradeço a oportunidade e sucesso aí pros seus projetos também. Conte comigo. Vamos trazer uns corredores aí. Vamos trazer a galera aí pra poder falar. Massa. Tá bom? Galera, e pra você que curte mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, YouTube, Pod Esporte, YouTube, Spotify, Deezer e principalmente Olá Podcast, que é o nosso parceiraço aqui. Tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima. Fui.